Graça e paz, meus irmãos, uma boa noite. Prazer em estar aqui com essa igreja amada e poder compartilhar a palavra do Senhor. Para tanto, gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo no livro de Mateus, capítulo 27. Nós vamos ler do verso 33 até o verso de número 66. Mateus capítulo 27, a partir do verso 33. Quero convidá-lo, na medida em que você for achando o texto, a colocar-se de pé para que a gente possa fazer a leitura da palavra de forma reverente. Diz o texto bíblico: e chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte, e assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó, tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes, com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Desde a hora 6ª até a hora 9ª, houve trevas sobre a terra. Por volta da hora 9ª, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram, e saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente este era filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galiléia para o servirem. Então, entre elas estava Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Caindo a tarde, veio um homem rico de Arimateia, chamado José, que era também discípulo de Jesus. Esse foi ter com Pilatos e lhe pediu o corpo de Jesus. Então Pilatos mandou que lhe fosse entregue. E José, tomando o corpo, envolveu-o num pano limpo de linho e depositou-o no túmulo novo, que fizera abrir na rocha. E rolando uma grande pedra para a entrada do sepulcro, se retirou. Achavam-se ali sentadas em frente da sepultura Maria Madalena e a outra Maria. No dia seguinte, que é o dia da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramo-nos de que aquele embusteiro, enquanto vivia, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para não suceder que, vindo os discípulos, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. E será o último embuste pior que o primeiro. Disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. Indo eles, montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Curve a sua cabeça, por favor, feche os seus olhos e vamos orar.
Ó Deus amado, nós não somos merecedores da sua graça. Nós não somos merecedores da redenção e remissão de pecados. Nossa justiça não passa de trapos de imundície. Somos pecadores em essência. Nossa natureza é perversa. Não havia nada em nós que pudesse lhe agradar. Mas o Senhor nos amou e mediante a morte de Jesus Cristo na cruz, em virtude do seu sangue derramado, nós obtemos perdão pelos nossos pecados. E justificados diante do Senhor, ó Deus, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Teu Filho, nós nos aproximamos de Ti nessa noite. E pedimos que a Tua palavra possa encontrar espaço e aconchego nos nossos corações. E que as verdades tratadas nesses versos possam ser compreendidas, discernidas, e que cada um de nós que aqui estamos, como também aqueles que nos assistem pela internet, possam compreender a beleza, a riqueza e a profundidade das verdades de que Cristo morreu na cruz pelos seus eleitos. Nós te bendizemos. Fala conosco através da exposição desse texto. Ilumina os versos que lemos e que eles possam produzir vida em cada um de nós. É a oração que fazemos em Jesus, nosso Senhor. Amém. Você pode sentar. Depois do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, ter sido açoitado e maltratado pelos soldados da corte romana, os evangelhos nos mostram que ele foi conduzido à crucificação. E de acordo com a lei, a execução de um crucificado deveria ser realizada fora da cidade. Um homem condenado à crucificação era obrigado a andar pelas ruas da cidade carregando o seu próprio instrumento de execução. Na maioria das vezes, acreditava-se, queridos, que os condenados carregavam pelo menos a trave horizontal chamada de patíbulo. O peso dessa viga de madeira variava entre 13 e 18 quilos. Já a viga vertical, que geralmente era colocada no local da crucificação, também tinha um peso significativo. Às vezes, o condenado carregava o patíbulo, outras carregavam a cruz inteira. Jesus, com um corpo extremamente ferido, debilitado, carrega a cruz e cai em meio ao percurso, sendo ajudado por Simão de Cirene, que o leva, ou que leva o instrumento do seu martírio até o Gólgota. Aliás, meus irmãos, permita-me falar um pouco sobre a crucificação. Mas antes de fazê-lo, julgo que seja importante que saibamos que naquela época ou naquele tempo existiam várias formas de matar alguém mediante a pena capital. Não era somente através da crucificação, mas os povos tinham o hábito de matar condenados por apedrejamento, por estrangulamento, por afogamento
em alguns casos queimando-os na fogueira, matando-os na espada e com óleo fervente. Contudo, todas essas mortes ou assassinatos tinham um problema. Eram métodos, diziam eles, rápidos demais de punir os malfeitores. Por isso, os persas e posteriormente os romanos inventaram um método de punição onde os condenados eram punidos lentamente. A ideia era de que cada condenado ou cada indivíduo que tivesse afrontado o Estado pudesse ter uma morte lenta, e descobriram e entenderam que a crucificação era o melhor tipo de morte para isso. Na verdade, a crucificação trata-se de um método vagaroso e extremamente doloroso. Existem registros históricos de homens que morreram somente depois de 9 dias pendurados em uma cruz. E essa cruz, ela poderia ter a forma como comumente conhecemos, ou o sujeito poderia ser crucificado numa árvore. Ficava ali exposto a dores, a sofrimentos inenarráveis, e às vezes experimentava a morte mediante as bestas feras que os devoravam vivos. A crucificação está no topo da lista das mortes mais dolorosas e torturantes que já foram inventadas. A crucificação era o modo mais cruel, humilhante e vergonhoso de pena de morte daquela época. E ao contrário daquilo que os filmes de Hollywood nos mostram, apontando um Jesus crucificado num monte, coberto por vestes, não era assim que a coisa acontecia naquele tempo. As crucificações se davam à beira da estrada, e os crucificados eram erguidos numa cruz, alguns centímetros somente acima do chão. Isso era feito para que as pessoas, quando passassem em frente ao crucificado, temessem desobedecer o Estado romano. Jesus possivelmente foi crucificado na estrada de Damasco, uma estrada importante e imponente, fora dos muros, perto do Monte Gólgota. As pessoas passavam por ali e viam ele e mais 2 indivíduos completamente despidos, e olhavam nos seus olhos. Era proposital, para que temessem a espada do Estado. Depois de morto, os romanos costumavam negar um funeral à vítima. Um crucificado não tinha direito a sepultamento. Às vezes o seu corpo ficava exposto na cruz, apodrecendo, esperando com que feras devorassem os restos mortais. Outras vezes eram jogados numa vala comum, onde experimentavam rapidamente o estado de putrefação. A morte por crucificação era terrivelmente agonizante. As mãos ou os pulsos do crucificado eram pregados na madeira com grandes cravos de cerca de 17 centímetros, que traspassava o pulso do condenado entrando na madeira. E após ser pregado, o condenado tinha seus braços amarrados em torno da viga para aumentar a sustentação. Na crucificação, o pé esquerdo do condenado era empurrado para trás contra o pé direito, e com ambos os pés estendidos, dedos dos pés para baixo, um cravo de ferro enferrujado com cerca de 22 centímetros era batido através deles, deixando os joelhos dobrados moderadamente, proporcionando com isso uma dor insuportável. A sensação de peso dobrava com os cravos presos nos pulsos.
A dor insuportável corria pelos dedos e para cima dos braços para explodir no cérebro, algo inimaginável. E o crucificado, a empurrar o seu corpo para cima, para evitar o tormento do alongamento, colocava seu peso inteiro no cravo que passava pelos seus pés. Por causa da posição em que a pessoa era crucificada e exposta à debilidade do seu corpo, a força da gravidade dificultava em muito a respiração, o que causava movimentos involuntários nas pernas, que tentavam suportar o corpo. Por causa dos cravos dos calcanhares, tais movimentos tornavam-se extremamente dolorosos. Além disso, era comum que o crucificado experimentasse uma dor de cabeça muito forte, uma sede extrema. E vale a pena ressaltar que Jesus estava extremamente debilitado em virtude das chicotadas recebidas por parte da corte romana. Antes de ele ser levado para a cruz, ele foi chicoteado com um azorrague de couro, e em sua ponta deveria ter ossos, pedaços de ossos ou de ferro, e toda vez que o chicote estalava nas costas, um pedaço do corpo de Cristo era arrancado. Todo esse processo de dor continuava até que o corpo da vítima alcançava a total exaustão. Às vezes o processo demorava dias. Em muitos casos, as pernas das vítimas eram quebradas para acelerar o processo de morte. E como as pernas não podiam mais sustentar o tronco da vítima, o crucificado morria por asfixia. Jesus foi crucificado e passou por isso. Ele foi crucificado num lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. As escrituras ensinam que ele foi crucificado entre dois criminosos, um à sua direita e outro à sua esquerda, cumprindo a profecia de Isaías, que dizia que ele foi contado entre os transgressores. No momento da crucificação de Jesus, deram-lhe vinho com fel, ou mais precisamente vinho com mirra. Os estudiosos acreditam que essa mistura possuía um tipo de efeito anestésico, no sentido de que entorpecia a vítima e ajudava a suportar a dor. Todavia, seja o que for, Jesus recusou essa mistura porque ele não queria atenuar o seu sofrimento. Foi colocada em cima da sua cabeça uma placa que dizia: "Este é Jesus, o Rei dos Reis". Os romanos escarneciam dele. Os saduceus, os fariseus, os escribas, o sinédrio, os ladrões, os que ali estavam, maniavam a cabeça e diziam: "Se és filho de Deus, desce da cruz". Lançaram sorte sobre suas vestes, cumprindo a profecia do Salmo 22, verso 18. Enquanto crucificado, os evangelhos registram algumas frases ditas por Jesus da cruz. Primeiro: "Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem". Observe, você consegue entender o contexto. Ele tinha sido antes bofeteado, vilipendiado, chicoteado, conduzido pelas ruas de Jerusalém para fora da cidade, ridicularizado pelos saduceus, o autor e consumador da vida, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, sendo estigmatizado por ladrões, por gente pérfida, por pessoas inescrupulosas, por bandidos, por toda a população, inclusive também por aqueles que tinham recebido da sua bondade, da sua graça, e talvez alguns destes, aqueles que tinham sido curados por ele, enquanto ele passava algumas vezes por aquela região.
Mas é o Filho de Deus que diz: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Um dos ladrões que tinha vilipendiado o Senhor Jesus, entendendo que eles sim eram merecedores da pena capital, mas de que Cristo, Ele era inocente, e compreendendo que de fato Ele era o Filho de Deus, e a ênfase no texto está em dizer que Jesus era o Filho de Deus, diz a ele: olha, mestre, quando estiveres no teu reino, lembre-te de mim. E Jesus pela segunda vez fala dizendo: eu lhe declaro que hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Debaixo de uma dor insuportável, com uma pressão na cabeça absurda, com as feridas expostas, completamente tomado de sangue, ele encontra tempo e preocupação para dirigir-se a João, dizendo: eis aí a tua mãe. E dirigindo-se a Maria, diz: eis aí o teu filho. Em quarto lugar, na cruz o Senhor diz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Um Deus santo, seu Pai santo, naquele momento se ausenta. Cristo leva sobre si todo o pecado cometido pelos eleitos. E em quinto lugar ele fala: eu tenho sede. Agora algo interessante. O costume romano era de que as latrinas, onde se faziam as necessidades, eram públicas. É muito comum, por exemplo, quando você chega em Cesareia Marítima, capital do Império Romano no território judeu, você encontrar na entrada do principal local de atividades esportivas um lugar onde as pessoas sentavam publicamente e faziam as suas necessidades biológicas. Os romanos, eles tinham esse hábito. E em frente dessas latrinas havia um receptáculo onde você tinha uma esponja que era embebida com vinagre para depois fazer a higiene pessoal daqueles que usavam as latrinas. Quando o texto fala, tenho sede, e especificamente fala de uma esponja, é possível que tenham levado a Cristo uma esponja usada numa latrina. Você consegue entender isso? Em sexto lugar, o Senhor Jesus disse: está consumado. E por fim ele falou: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus foi crucificado às 9 da manhã e morreu por volta das 3 da tarde. E durante esse tempo houve um período de trevas que durou do meio-dia até as 3 horas. A Bíblia também nos mostra que mesmo com Jesus na cruz, os insultos contra a sua pessoa não cessavam, blasfemavam contra ele, atacavam a sua divindade, ladrões inclusive insultavam o seu nome. E com relação a tanta injúria, o silêncio tomou conta dos lábios de Cristo na cruz, e a única coisa que ele disse em conexão aos seus algozes foi a oração para que o Pai perdoasse aquelas pessoas. Quando um dos ladrões se arrepende do seu pecado, Cristo diz a ele: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. E quando Jesus entrega seu espírito a Deus e morre, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo.
Entrar no Santo dos Santos só era possível ser feito uma vez ao ano, e o sumo sacerdote é que fazia isso. Quando Cristo morre, este véu que separava o homem de Deus é rasgado, não de baixo para cima, não por causa dos homens, da sua justiça, mas especificamente pela justiça do Filho de Deus. Diz o texto também que houve um tremor na terra que partiu as rochas e abriram-se os sepulcros. A palavra de Deus informa que, em conexão com a morte de Jesus, muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. Você consegue imaginar? Noite enquanto dia, quando Cristo é crucificado, tudo enegrece, a noite chega, há pânico entre aqueles que estavam na cidade, não sabiam o que estava acontecendo, e quando o Senhor entrega o seu Espírito ao Pai, dizendo: está consumado, os mortos ressuscitam, os mortos santos, os santos de Deus, ressuscitam dos seus túmulos, e chegam às suas casas e abrem as portas, talvez trazendo um espanto àqueles que ali estavam. É nesse contexto que o centurião, acometido de grande temor, glorifica a Deus, dizendo: verdadeiramente esse era o Filho de Deus. Queridos irmãos, apesar de terrivelmente dolorosa, a morte de Jesus não deve ser vista somente pelo seu aspecto físico. Sem sombra de dúvidas, ao morrer na cruz, Jesus foi submetido a dores insuportáveis, como nós vimos no início dessa exposição. Mas é importante ressaltar que seus sofrimentos não foram somente intensos, mas eles foram vicários. A Bíblia diz que ele foi traspassado pelas nossas transgressões, e nós cantamos isso nessa noite. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O profeta Isaías diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e que o resultado disso é que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A crucificação de Jesus o expôs publicamente como Filho de Deus, sobre a maldição do Pai. Jesus desceu às regiões do deleite infinito, do mais íntima comunhão com o Pai, ao mais profundo abismo do inferno. A dor inimaginável que atingiu Jesus na cruz foi receber sobre si todo o peso da ira divina por causa do pecado. Aquele que nunca pecou, e que diante dele todo o universo declara: santo, 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 na cruz do Calvário se fez pecado por nós. A ira de Deus caiu sobre Jesus na cruz. Aquele que por toda a eternidade desfrutou do mais perfeito relacionamento com o Pai, na cruz, agonizante, gritou: Deus meu, por que me desamparastes? Essa não foi uma frase romântica na cruz. Quando Jesus exclamou essa frase, ele havia tomado sobre si o nosso pecado. Quando ele morre, ele não podia ser sepultado. Como eu falei, os romanos não permitiam com que crucificados fossem levados a um sepulcro, ou ficavam apodrecendo na cruz para serem devorados por bestas feras, ou eram jogados numa vala. Mas um dos seus discípulos, que não era da família de Jesus, e nem tampouco um dos 12, apareceu para solicitar o corpo de Cristo.
Seu nome José de Arimateia. E as Escrituras nos mostram que ele se dirigiu de forma resoluta a Pilatos para pedir o corpo. E a gente lê esse verso sem entender efetivamente o significado das palavras usadas, mesmo porque no grego você vai encontrar algumas expressões que não foram traduzidas efetivamente para o português como deveriam. Quando José de Arimateia pede o corpo de Jesus para sepultá-lo, ele vai usar uma palavra grega chamada soma. Todavia, Pilatos, quando ouve esse pedido, ele responde com uma outra palavra. Ele responde com pitoma. A palavra soma aponta para o fato de que José de Arimateia sabia que aquele que estava ali, ou que aquilo que estava ali não era uma carcaça, não era algo que podia ser jogado fora, era uma personalidade total, o que nos mostra o cuidado e o amor deste discípulo para com Cristo. Mas quando Pilatos responde dizendo pitoma, ele está dizendo o seguinte: pode levar essa carcaça, até mesmo na sua morte e sepultamento, Cristo é desprezado, o autor e consumador da fé é tratado como se fosse uma carcaça. Meus irmãos, a cruz nos traz muitas verdades, e eu gostaria de forma objetiva e sucinta, tratar de pelo menos 4 delas. Quando Cristo morre na cruz, quando Ele inspira, em virtude do sofrimento, alguns médicos legistas acreditam que o que levou Cristo à morte foi que o seu coração explodiu. E se isso aconteceu, explodiu não somente por causa da dor e do sofrimento, mas por causa do pecado que ele levou sobre si. Quando ele morre, a lei foi cumprida. O homem jamais pôde cumprir a lei. Desde Adão, desde a queda, é impossível não pecar. Todavia Jesus cumpriu a lei por mim e você. Na cruz ele pagou a pena que nos cabia. O salário do pecado é a morte. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não existe nenhum justo sequer. As nossas ações religiosas não passam de trapos de imundície. Os vossos pecados, diz Isaías, fazem separação entre vós e vosso Deus. Não havia possibilidade da lei ser cumprida pelo homem, porque somos maus, mas Cristo, ao morrer na cruz, ao derramar seu sangue, ao pagar o preço e ao receber a ira de Deus, ele cumpriu a lei por mim e por você. Ele na cruz pagou a pena que lhe cabia. Ele cancelou o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Por sua graça, meus amados e queridos irmãos, eu e você nos encontramos livres de toda a condenação, por causa desse sangue bendito. Quando fecharmos os nossos olhos, ainda que tenhamos cometido os piores pecados do mundo, ainda que sejamos seres ou tivéssemos sido seres terrivelmente pervertidos, por causa desse sangue, herdamos a vida eterna. Cristo satisfez as demandas da justiça divina que eu e você violou. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E quando eu vejo esquerdistas, marxistas, filhos do diabo, pegando esse verso para tratar de revolução social, isso me enoja. Isso é um verso que aponta efetivamente para o sangue puro de Cristo que foi derramado por pecadores.
ninguém mais pode condenar os eleitos. Por isso que Paulo escreve aos Romanos: quem nos separará do amor de Deus? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Cristo Jesus quem nos justifica. Nada pode nos arrebatar das mãos do Senhor, porque Ele derramou o seu sangue. Jesus levou a culpa. Eu precisaria talvez de 40 minutos a 1 hora somente para tratar dessa perspectiva da culpa, e ao mesmo tempo fazer algumas alusões da sociedade moderna, ou como a sociedade moderna tem tentado extirpar a culpa. Sei que contudo consiga fazê-lo pelo fato inequívoco de que só Cristo tem o poder para tal. Cristo pagou o preço da redenção e libertou. E você recebeu perdão. O meu amigo Estênio Marcios, ele tem uma canção chamada O Sonho. É impossível ouvir essa canção e não chorar. É uma ficção, obviamente, mas ele conta que ele sonhou que tinha morrido e foi ao céu. E quando ele chegou no céu, um portão se abriu e um anjo perguntou: o que é que você quer? Eu estou parafraseando o Estênio. E ele falou assim: eu quero entrar. E qual é o seu nome? E ele disse o nome. Ele falou assim: olha, eu não estou achando o seu nome aqui. Procura direitinho, né? Vê escrito em tinta vermelha para ver se você vai ver o meu nome. E ele está dizendo: não, o que eu estou vendo aqui são os seus pecados. Você fez isso tudo mesmo? Ele diz: fiz. Se você fez isso tudo mesmo, como é que você teve coragem de chegar a esse lugar? Aí ele falou: procura num livro que foi escrito antes que estivesse mundo, e verás escrito em tinta vermelha, pelo rei, o meu nome. E no sonho, ele diz que ele fala: sim, é verdade, está escrito, perdoado. Alvo mais que a neve, pode cantar o cristão. Esse sangue bendito é o que nos dá a vida eterna e nos livra da condenação. Segundo lugar, o pecado foi derrotado. Jesus Cristo perdoou todos os nossos pecados passados, presentes e futuros. Certa feita, o reformador alemão Martim Lutero sonhou com o diabo, que o acusava dizendo: olha, você tem uma lista enorme de pecados. E Lutero dizia no sonho: de fato eu cometi todos eles. No entanto, há algo muito importante que essa lista não revela: é que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. O pecado foi vencido, estamos livres pela morte de Cristo. Sua morte foi o nosso êxodo, sua cruz a nossa bandeira de liberdade. Terceiro lugar, a morte foi vencida. A cruz não foi a arena da derrota de Cristo. Eu fico estupefato com alguns evangélicos dizendo que naquele momento em que Cristo morreu, a capetada toda começou a celebrar, dizendo que ele tinha festa, que ele tinha sido derrotado e que havia festa no inferno. Eu não sei de onde tiram essas afirmações. O diabo sabia que se Cristo morresse, aquele que não tinha cometido pecado, o destino dele estava selado. E o que aconteceu naquele momento não foi a derrota de Cristo. O palco da sua morte foi palco de esplendorosa vitória. E não somente isso, 3 dias depois, Jesus ressuscitaria, Ele venceria a morte, Ele arrancaria o aguilhão dela, Ele, em virtude disso, teria as chaves da morte, pelo fato inequívoco, inexorável, de que Ele é o autor da vida. No Gólgota, parecia que a morte daria fim ao sublime ministério de Cristo. Jesus fora preso e acusado de blasfêmia em um julgamento ilegal.
Seus discípulos haviam fugido, os romanos zombaram deles, atravessaram suas mãos e seus pés com um cravo, mas a morte morreu na morte de Cristo. Ele a derrotou, trazendo esperança de ressurreição. A morte não tem mais a última palavra. Cristo ressuscitou. Quarto lugar, o diabo foi derrotado. A cruz, símbolo da nossa fraqueza, vergonha e dor, transformou-se num instrumento de vitória retumbante. Cristo triunfou sobre o diabo e suas hostes na cruz, expondo-os ao desprezo. Cristo desbaratou o inferno e impôs ao diabo uma derrota fragorosa e definitiva. O diabo é um inimigo vencido, seus dias estão contados, sua sentença já foi lavrada. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, atormentado noite e dia pelos séculos dos séculos. O diabo não é rei nem no inferno, sua condenação já está determinada, seu fim se aproxima, ele terá de se curvar diante de Jesus. Todo joelho tem de se dobrar diante do Cristo que no céu, na terra e debaixo da terra. Meus amados e queridos irmãos, o Senhor, o nosso Deus, ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Cristo, Ele é a coroa do universo, o cumprimento das profecias, como nós vimos, o Salvador do mundo. Cristo, Ele sobrepuja a todos, Ele é a voz humana em toda a música e estética em toda a escultura. Ele é a mistura mais aprimorada de luz, sombra em toda a pintura. Ele é o ápice de realização em qualquer empreendimento. Para o artista, ele é o suprassumo da beleza. Para o arquiteto, a pedra fundamental. Para o astrônomo, ele é a estrela da manhã. Para o padeiro, o pão da vida. Para o biólogo, ele é a vida. Para o construtor, o alicerce seguro. Para o carpinteiro, ele é a porta. Para o médico, o médico dos médicos. Para o educador, ele é o grande mestre. Para o engenheiro, o caminho novo e vivo. Para o geólogo, ele é a rocha eterna. Para o escritor, a palavra viva. Para o fazendeiro, ele é o semeador, o senhor da colheita. Para o floricultor, a rosa de Saron e o lírio do vale. Para o paisagista, ele é a videira verdadeira. Para o juiz, o justo juiz de toda a humanidade. Para o jornalista, ele é a boa nova de grande alegria. Para o filósofo, a sabedoria divina. Para o pregador, ele é a palavra de Deus. Para o estadista, o desejado das nações. Para o trabalhador, ele é o provedor de descanso. Para o pecador como eu e você, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Para o cristão, ele é o Filho do Deus vivo, o Salvador e Senhor. Para o discípulo, ele é o comandante geral e que nos dá ordem com clareza incondicional e inconfundível. Ele é o Cristo, o incomparável. Bendita cruz. Se não fosse ela, não haveria sentido de estarmos aqui. Mas como ovelha muda, ele foi levado ao matadouro.